Programa Um Novo Olhar. Olá para você que está aqui na nossa companhia no programa Um Novo Olhar. Hoje nós vamos falar de um tema para lá de interessante se você principalmente tem jovens em casa ou convive, enfim. Hoje nós vamos falar o que pensam os jovens. E eu sou a Delmar e comigo hoje aqui a Fernanda e o Fábio. Então, boas-vindas, Fê. Fernanda. Boa tarde, Delmar, boa tarde, Fábio, boa tarde a todos. Quero dizer que eu estou muito feliz de estarmos aqui hoje para falarmos sobre jovens. Eu acho que é uma reflexão que todos podem se permitir ter, né? Então, o que pensam os jovens? Delmar. E você, Fábio, pela primeira vez aqui com a gente, bem-vindo. Boa tarde, Delmar, boa tarde, Fê. É um prazer imenso poder fazer parte desse programa e principalmente com o tema de hoje, que é falar um pouquinho de como se sentem, como se expressam os jovens. A gente que faz parte e até quem tem jovens na família vai sair enriquecido do programa de hoje. E eu começo falando com a Fernanda, né, já entrando nessa conversa, Fê, quais questões que permeiam assim, os projetos na vida dos jovens no dia a dia atualmente, Fernanda? Então, Delmar, eu acho que esse é um ponto bem interessante para a gente começar a aquecer a nossa conversa, né? Eu sempre gosto, antes de pensar e falar sobre algum assunto, eu gosto de trazer o conceito, porque é algo que me ajuda a compreender mais. Então, quando a gente vai para o significado do que é um projeto de vida, do que é o conceito, né, de projeto de vida, ele está associado a possibilidades do futuro. Então, o que nós estamos querendo dizer aqui? Falar de projeto de vida é falar de possibilidades de vir a ser, de possíveis identidades futuras. Olha isso. Então, são possíveis identidades futuras que nós podemos ser. Então, acho que, voltando para a pergunta, né, quais questões que permeiam o projeto de vida hoje dos jovens atualmente? Acho que tem dois pontos interessantes aqui. Primeiro, é a noção da realidade. O que seria? Uma realidade constituída da pessoa. Então, o que ela pensa para construir o projeto de vida dela, né? Sobre o projeto de vida dela, o que ela pensa para ela para o futuro. E um segundo ponto é o coletivo, que está ligado à cultura. Eu lembro, eu tive a oportunidade de fazer parte de um projeto social e uma das turmas desse projeto social com jovens foi feito no interior de São Paulo. E foi bem interessante essa turma, porque mostrou justamente como o meio que eles vivem, a cultura, né, o social deles, influenciaram no projeto de vida deles. Então, o que eu estou querendo dizer? Como são jovens que estavam próximo, no interior de São Paulo, próximo de uma natureza, né, diferente da capital, São Paulo capital, né? Muitos dos jovens pensaram em coisas para eles no futuro, né, em projeto de vida para eles, mas que abarcassem a natureza, o cuidado com a cidade. Então, você entende? Tem esses dois pontos. Ponto interno, né, subjetivo, individual de cada um, e a questão coletiva social. E aí, né, dentro desses pontos de questões que a gente está falando aqui, eu estava lendo alguns artigos e eu vi que, assim, questões econômicas permeiam essas reflexões. Então, quando o jovem pensa em projeto de vida, ele pensa numa independência financeira, né? Pensa também num desgaste socioemocional, né, por conta da rotina de trabalhar e estudar, né? Então, imagina, o jovem hoje, ele precisa, né? O jovem não, todos nós, né? Tem até um livro, A Sociedade do Cansaço, que fala isso, né? Que a sociedade pede isso da gente, produtividade e criatividade. E quando o jovem se depara ali com a rotina dele de trabalhar, estudar, naquela correria, tem uma certa dose de bloqueio da criatividade do jovem, né? Impedindo que ele possa pensar em horizontes futuros, né?
Então, acho que isso é um ponto importante para a gente começar a pensar, já que projeto de vida demanda uma imaginação individual, né, de cada um de nós. Delmar. Muito bom. E o jovem, esteja ele na cidade ou mais afastado da cidade, agora vai para o Fábio a minha pergunta. Como é que as redes sociais, Fábio, elas acentuam questões de, por exemplo, comparação, de julgamento interno? Quando a gente fala nesse projeto, como é que as redes sociais vão influenciar nessas questões internas dos jovens, Fábio? Essa é uma questão muito boa de ser trazida, principalmente hoje em dia, onde a gente vê que as redes sociais elas são um recorte da realidade. E quando a gente para pensar nos mais jovens, hoje a gente sente que tem uma distância de entendimento que a realidade das redes sociais só faz parte e é uma parte da realidade como um todo. Então, falta essa consciência de que o que está na rede social só é uma parte e é menos importante ou não tão importante quanto a vida real que a gente vive fora das redes. Por quê? O que está a vida exposta nas redes sociais, ela é basicamente uma representação. Todo mundo que está ali está feliz, todo mundo que está ali é bonito, está no seu melhor momento, é bem sucedido, e isso faz com que a gente, os jovens de forma geral, se sintam insatisfeitos com a própria vida. E isso é causado 100% pela comparação que a gente faz entre a nossa vida real, que acontece aqui no mundo, com a vida que nos é apresentada pelas redes sociais. Então, quando a gente se pega nesse momento de se sentir desvalorizado, com a autoestima lá embaixo, por conta dessa representação que nos é apresentada, você vê tudo aquilo que você quer, mas, ao mesmo tempo, a sua realidade ela é bem diferente e distante daquilo. Por isso, a frustração que isso traz para a cabeça dos jovens é algo que precisa ser levado em consideração. Porque, hoje em dia, o que eu acho que representa muito bem essa situação é o mito da caverna de Platão, um filósofo clássico que coloca como as pessoas se prendem às representações e sair para a realidade, vir para a realidade de fato, é um processo doloroso, mas necessário. Você está me fazendo pensar uma coisa aqui, Fábio, porque os jovens de hoje, eles já estão inseridos, eles já nasceram na questão das redes sociais, nesse mundo digital. E muitos não têm nem noção que gerações anteriores, zero de rede social, né? Então, é interessante o que você está trazendo, eu nunca tinha visto por esse ângulo, né? E os jovens agem de uma forma tão natural, como se outras gerações também tivessem tido essa mesma exposição às redes sociais. Mas agora, indo para a Fernanda, essa insatisfação que o Fábio trouxe, mais essa frustração que ele falou, que impacto isso tem na saúde mental dos jovens, Fernanda? Eu acho que foi bem interessante essa última fala do Fábio, porque, de fato, a tecnologia, as redes sociais acentuam o caminho aí, às vezes, da frustração, né? Justamente pela expectativa que as redes sociais fazem a gente ter, né, sobre as coisas e sobre as pessoas, né? E nós estamos falando em projetos de vida, enfim. Então, isso realmente é presente. Mas o que é uma frustração? A frustração, ela é um sentimento, a gente pode colocar ela como um sentimento de impotência quando algo, né, que era esperado para nós não acontece. Então, ela é uma expectativa, né, quando você coloca uma expectativa em algo ou desejo e não é satisfeito, né, você não tem resultado com aquilo. Só que um ponto que acho que é interessante a gente trazer aqui para reflexão de importância é que quando nós estamos seguros, confortáveis e dentro das experiências, né, que nós já conhecemos, a famosa zona de conforto que a gente conhece, nós não aprendemos muito bem, não lidamos muito bem com as adversidades e superamos, vamos dizer assim, os nossos erros, né? Por que eu quero dizer isso? Porque a frustração, ela, de um certo ponto, quando você reconhece que a sua expectativa não foi aceita, não foi atingida,
você fica mal. Mas todo o processo difícil que nós passamos, ele tem um potencial de trazer, de desenvolver em nós a maturidade, né? Basta nós nos abrirmos para esse processo. Então, acho que aí tem um ponto. A frustração, ela sempre esteve presente e sempre estará presente na nossa vida, né? Tem até estudos que falam que desde criança, o bebê já sente, já tem contato com a frustração, né? Então, ela é vista também, tem um outro lado, eu quis trazer um outro lado também da frustração, que é o incentivo para tomarmos ações conscientes, né? Nos coloca a pensar. Então, as pessoas, elas reagem de diversas formas, de diferentes formas. Então, você vai encontrar pessoas que se fecham diante de uma frustração, que sente raiva, né, que sente a perda de autoconfiança, que sente um estresse excessivo, né, uma vontade de desistir de tudo, às vezes você também vê isso. E também você pode encontrar pessoas que buscam por alívios imediatos quando se sentem ali na frustração, né, que é o que nós lidamos muito hoje quando a gente fala de jovens, né? Então, acaba recorrendo ao álcool, enfim, alguma coisa para tirar você daquela realidade que foi frustrada. Mas também tem, acho que, um outro lado, né, Delmar, que é isso das pessoas compreenderem esse processo, que a frustração, ela também tem uma razão e você pode, sim, encontrar um caminho, assim, de aprendizado dentro dela, né? Acho que é isso, reconhecer a recompensa do processo. Pois esse é um ponto super importante. Cada pessoa vai reagir à frustração de acordo com a sua personalidade, o que ela construiu nesse sentido, e aí é muito diferente um do outro, né? Eu lembro muito do Dr. Reinaldo, ele dizia assim, quando a pessoa ela cria muita expectativa e aí não acontece, pá, vem a frustração e vem essas reações todas que a Fernanda falou. Se a pessoa transforma, né, a autoexpectativa em possibilidade, se não acontece, ela continua sendo uma possibilidade na sua vida. Mas falando de julgamento, ainda falando de frustração, trazendo esse tema, que ideia que você tem, Fábio? Como é que a gente pode lidar com frustração? Como é que a gente pode lidar com julgamento, auto-julgamento, julgamento para dentro e para fora? Fábio? Bom, eu acho que caminha muito de acordo com o que vocês acabaram de trazer. Parte principal de julgamentos e frustrações são as expectativas que nós criamos. Então, eu acho que um primeiro passo para poder lidar um pouquinho melhor com isso é aprender a gerenciar de fato quais são as suas expectativas. Expectativas de vida, expectativas do momento, expectativas de emprego e uma expectativa acadêmica. Não é trazendo o peso da responsabilidade, mas justamente o oposto disso, como a Fernanda colocou agora, é trazer o peso da possibilidade. Você tem um caminhão de possibilidades e dentro disso, o que você pode escolher para fazer? O que você espera que esses caminhos te tragam de melhor? E algo que caminha junto com isso é justamente o fato de estar consciente de qual é a sua realidade. Qual é o momento que você está da vida, o que você pode fazer de melhor para construir o seu futuro, porque o futuro, ele não te espera lá na frente, você constrói ele a todo momento. Então, fazer isso de gerenciar as expectativas, estar consciente da sua realidade, evita o que a gente falou há pouco, as comparações que vêm de fora e também os julgamentos que vêm de dentro. E tem uma terceira coisinha que, para mim, isso foi o que mudou completamente a minha relação comigo mesmo, que é se ouvir e se olhar com carinho. É difícil, mas é muito importante, porque quando a gente para e pensa quantas e quantas vezes a gente não acaba sendo duro demais com a gente mesmo. E tem uma provocação, uma pergunta que, para mim, ela foi uma virada de chave, um divisor de águas, que traz como seria a sua relação com seus familiares e amigos se você os tratassem com a mesma rigidez que você trata a si mesmo. Parar para pensar sobre isso é entender que talvez nem tudo esteja sob seu controle,
mas como você reage e trata as pessoas e a si mesmo é algo que muda completamente a sua visão de você e a sua relação com o mundo que te cerca, seja pessoalmente na família, seja no ambiente de trabalho ou até mesmo no ambiente escolar. Focar nesses pequenos passos faz a gente ter uma tranquilidade, de certa forma, para não ficar remoendo certas coisas e seguir da melhor maneira possível, focando naquilo que você pode controlar. Muito legal, adorei aí essa virada de chave que você falou. Espero que inspire muita gente a ser mais carinhoso e gentil consigo mesmo, né? Muito legal, Fábio. Agora, indo para Fernanda. Fernanda, quais são as questões que o jovem lida hoje, assim, que acabam influenciando diretamente o emocional, o mental, a saúde, enfim, que questões são essas? Essa é a minha curiosidade, vamos ver. Pois é, eu fui atrás e achei uma lista, viu, gente? Vou confessar para vocês. Temos uma lista de coisas, de questões, né, determinantes que influenciam na saúde mental hoje do jovem, né? Então, a própria questão do desemprego, conflitos familiares, né? Eu fui marcando umas que eu achei que ressoa mais, assim. Exploração de identidade sexual, né? O envolvimento precoce com drogas e álcool, a pressão para integrar-se, né, em certos grupos e comportamentos. E aqui eu gostaria de fazer uma pausa com vocês, porque eu tenho percebido, né, eu acho que não só na adolescência, mas foi algo que me marcou também na faculdade. Eu percebi isso durante o meu ensino médio e depois na faculdade. O quanto o jovem ele procura grupo, né, um grupo para se sentir, trazer um sentimento de pertencimento, né, se sentir pertencente. Então, acho que aqui é um ponto importante. Às vezes a gente fala assim, não, mas são coisas que o jovem vai lidar. Sim, são coisas que fazem parte da juventude, como da adolescência, mas são questões que merecem carinho. Tudo aqui que nós estamos falando são questões que merecem ser tratadas com carinho, porque isso, num certo grau, assim, de irrelevância, se a gente olhar com um olhar de irrelevância, isso pode sim prejudicar a saúde mental do jovem, né? Então, um outro ponto também que me marcou, maior acesso e mais disponibilidade de recursos e uso de tecnologia. Olha, isso é uma coisa que influencia na saúde mental, né? A gente pode pensar assim, poxa, hoje o jovem tem tudo, a tecnologia oferece tudo para ele, né? Tem todos os recursos nas mãos, mas isso é algo que precisa saber realmente como gerenciar, né? Porque senão pode ser sim um fator não positivo para a saúde mental. Então, acho que, Delmar, aqui ficam pontos como os jovens hoje interagem também com essas questões, né? E aí eu também já vou fazer o link aqui com questões que nós vamos entrar mais tarde, mas tudo isso que nós estamos falando aqui reflete a importância, né, do jovem adquirir o autoconhecimento para lidar com essas questões. Então, seja ele por uma questão estética, por questões de conflito familiar, enfim, pertencimento no grupo, independente, o autoconhecimento, ele vai ajudar o jovem a lidar com essas diferentes questões. Então, acho que dando um gostinho do que nós vamos conversar mais para frente. Já vamos conversar agora, Fernanda. Já vamos conversar agora. Você falou na palavra autoconhecimento e eu escutei como se chama, Nogueira, amei. Nossa, ele é influenciado, né, por toda uma etnia que vem da África, que a gente não tem, um filósofo maravilhoso, que eu esqueci o nome, e ele, assim, eu assisti um podcast dele que para mim mudou também, assim como virou a chave. E eu tenho falado, em vez de autoconhecimento, autointimidade. Porque tem certas palavras que vão ficando batidas, e essa é uma delas, autoconhecimento. E aí, quando ele falou que ele usa autointimidade, eu falei, é isso. É uma coisa, me passa que autoconhecimento é daqui.
E autointimidade, a gente já vem para um lugar de coração, vem para um lugar de alma. Então, a minha pergunta vai para o Fábio agora: qual a importância dessa autointimidade para lidar com as transformações que vêm mesmo nessa fase da juventude, Fábio? Perfeita essa colocação, Delmar, porque caminha bastante com o que eu penso em relação a isso. É óbvio que autoconhecimento já é uma palavra batida, e a gente sabe que isso é falado há tempos e tempos. Psicólogos tratam disso hoje em dia, os filósofos tratavam disso antigamente, tanto que tem o jargão talvez mais conhecido da filosofia ocidental, que é o conhece-te a ti mesmo, que vem ali desde o século 3 a.C. E muito disso parte para o que eu vou falar agora, que para um jovem é fundamental olhar para si mesmo antes de tentar entender todos os mistérios do mundo e como eles afetam a gente. É justamente, talvez, caminhando pelo oposto, tentando identificar, conhecer e aceitar os seus próprios mistérios, entender interiormente como você funciona e se conectar com isso. É conhecer a si mesmo para entender essa conexão e como ela se relaciona com o mundo exterior. Tem uma coisa que eu acho muito legal de fazer, que é colocar em perspectiva essa situação. Colocar a expectativa que você tem de algo olhando de algumas maneiras, não só de dentro da sua própria cabeça, com esse autoconhecimento que nem você falou. Por isso que eu gostei dessa autointimidade, porque ela traz um temperinho especial para o que eu ia falar. É gostoso você observar uma situação, eu costumo colocar esses 3 pontos, com os pés no chão, a cabeça nas nuvens e os olhos abertos. Porque o pé no chão, ele te faz identificar os passos que você deu para chegar onde você está, o que você tem feito para ser o que você é e quais os próximos passos você pode construir. A cabeça nas nuvens são os sonhos, os desejos, é não perder a conexão com tudo isso. É manter-se lá também para poder caminhar e construir cada vez mais e melhor o que você quer. Mas os olhos abertos é para não perder a conexão com a realidade. É justamente saber que você está onde deveria estar. Tudo que você fez trouxe você até aqui. E o temperinho especial que você falou da autointimidade é justamente isso. Fazendo essas 3 coisas te leva ao coração. Como você se sente em relação a tudo isso que você tem feito? Qual é o seu papel na sua vida e na construção, como a Fê trouxe lá no comecinho, nesse vir a ser que você quer ser. Então é acreditar que ter esse espaço, fazendo esses pequenos caminhos, eles vão definindo quem a gente quer ser, quem nós somos e o que nós queremos fazer. Muito legal. E aí, como vocês sabem, eu gosto muito de prática, né? Eu gosto de filosofar, eu gosto de conversar. Chega uma hora e eu vou perguntar para a Fê agora, né, Fê? Que hábitos, e hábitos sugere prática, né? Que hábitos que o jovem pode adquirir, principalmente se ele está perdido nesse momento, né? Que hábitos o jovem pode adquirir para quê? Para ter essa autointimidade, autoconhecimento, o nome que queiramos dar. Fernanda? Então, acho que tem um primeiro ponto aqui, Delmar e Fábio, que acho que é importante quando a gente fala de autointimidade. Achei também bacana esse conceito, né, de autoconhecimento, enfim, de se olhar, né, auto é tudo que refere a nós, então, se conhecer, né, de se olhar. Acho que um primeiro ponto é a aceitação, né, o Fábio trouxe na fala dele em alguns momentos, e esse realmente é um ponto importante. Mas antes de partir para a aceitação, na psicologia a gente fala que a aceitação ela vem através da compreensão, né? Então, traz uma compreensão para você. Acho que hoje o nosso encontro, né, aqui tem esse objetivo, né, de despertar novos possíveis olhares. Então, traz essa abertura para pensar diferente.
Que é isso, é você se abrir para compreender a situação. E aí sim, você tem capacidade, potencialidade de aceitar, né, aquilo que você está vivendo. Nós falamos de diversas coisas, né? Então, e autoconhecimento, essa autointimidade envolve diversas coisas também, como frustração, julgamento, enfim. Então, olhar para você é isso, é aceitar essa fase, aceitar esse momento, né? Muitas das vezes eu acho que o autoconhecimento para os jovens, né, para nós jovens, ele começa quando o indivíduo realmente reconhece o que sente, né? E quais os impactos daquilo que ele está sentindo no seu dia a dia. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Compreender, abertura, compreensão e aceitação. E aí, eu sempre caio nessa... Quando a gente fala de autointimidade, isso me lembrou muito Kardec, né, que fala que o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Então, olha que bacana isso que ele fala, que a gente se autoconhecer, quando a gente se propõe conhecer quais são as nossas limitações, conhecer quais são as nossas potencialidades, habilidades, conhecer quais são os pontos de vulnerabilidade, as nossas frustrações, lidar com as nossas frustrações. Então, quando a gente se abre para se conhecer, nós estamos, sim, realizando um melhoramento individual nosso e também coletivo, né, gente? Porque quando imagina, o globo, cada um do planeta fazendo o seu autoconhecimento, imagina que gostoso seria a convivência. Então, acho que nós ajudamos nós e o todo, né? E aí eu finalizo a minha fala, Delmar, sempre com o exemplo do Santo Agostinho, que ele fala, né, como ele fazia, ele dá dica pra gente. Eu sou apaixonada por isso, gente, porque ele dá o passo a passo de como fazer. Porque às vezes a gente fala assim, mas eu vou começar por onde o autoconhecimento? E hoje tem diversas formas, né? A própria terapia é um processo de autoconhecimento. Então, se você sente que também precisa de uma ajuda profissional, show de bola, é um belo de um passo. Mas Santo Agostinho traz algo que conecta muito com isso que nós estamos falando de autointimidade. Então, como a gente adquire essa autointimidade? Ele falava que todo final de noite, todo final de dia dele, né, à noite, ele fazia uma revisão do dia dele. E aí ele perguntava para ele mesmo se faltou algum cumprimento de algum dever, se alguma coisa ficou no dia dele para ele fazer. E se ninguém teria algum motivo para queixar dele naquele dia. E aí ele ainda aconselhava mais. Ele falava assim, olha, eu ainda aconselho vocês a refletir, cada um de vocês a refletir. O que vocês estão fazendo e qual é o móvel das suas ações? Então, o que está movendo as suas ações? Né? O que move as nossas ações hoje? E aí ele fala, se nós praticarmos isso, nós estaremos, né, praticando ações que censuraríamos nos outros e que não teríamos coragem de confessar. Então, acho que eu finalizo a minha fala com esse exemplo e essa lição de Santo Agostinho. Deixa pra gente. Você me fez pensar, quando você falou em reflexão, né? A importância de reflexão, você deu o exemplo de Santo Agostinho, e eu vi uma psiquiatra essa semana falando uma coisa muito legal, dos jovens, inclusive. E tal nessas reflexões, você olhar, e você falou em habilidades, eu gosto de chamar de talentos, já que temos aí a parábola dos talentos, né? Todos nós, quando se fala muito assim, qual é o sentido da vida? E aí ela diz assim, todos nós temos talentos, e são os talentos que nos dão o sentido da vida. E o tal do propósito é você colocar em prática, é você manifestar, já estamos falando nós de novo. E ela dá um exemplo muito legal, ela fala do sol. Ela fala, imagina, tudo nessa terra tem uma função. Então, o sol de manhã, ele nasce para iluminar, para brilhar, né? E a água, assim, a fonte, ela não bebe da própria água. E a árvore não come o próprio fruto. Ela falou, nossa, ela deu um exemplo assim, então, né? Eu falei, nossa, isso é tão legal, porque quando o jovem, muitas vezes,
para que eu estou aqui? Qual é o sentido da minha vida? Imagina se o sol acorda, mas qual é o sentido da minha... Hoje eu não vou brilhar, entendeu? Eu não vou fazer, né, ou a Terra, não vou fazer um movimento de rotação hoje, nem de translação. Então, se tudo nessa vida se manifesta para algo, tem uma função, né, que tal o jovem também começar, ele tem essa vantagem, né, de estar ouvindo de repente a gente aqui e fazer essa pergunta: que talento que você tem, né, que você já pode manifestar? E procura, que aí sim ele vira uma habilidade depois. E aí você falando em reflexão, eu falei, que tal, né, os jovens aí já refletindo, mas agora eu vou, acho que a Fernanda quer falar? Fernanda, volto para você. Fernanda, acho que virou um bate-bola aqui, mas volto para você, Fernanda, antes de seguir com o Fábio. Silmara, obrigada. Eu só gostaria de incluir, porque quando você estava falando, eu me lembrei, gente, de uma conversa que eu acompanhei, e a palestrante falava justamente isso que nós estamos falando, né? Ela falava que, assim, para a gente começar a pensar em algo que nós queremos fazer, não tem meio que uma fórmula, né? Então, pensar no hábito, né? Porque é um hábito, o autoconhecimento, ele pode virar, sim, um hábito, né? Uma ação repetida de se autoconhecer, de conhecer essa autointimidade. E não existe uma fórmula secreta e nem um atalho a ser seguido. Muito bem, Fernanda. Então, agora vamos seguindo com o Fábio. Fábio, qual é a importância da rede de apoio, ou de uma rede de apoio, nessa fase da vida do jovem? Olha, é fundamental a gente entender um pouco do que seria essa rede de apoio. Assim como a Fê gosta de trazer o conceito, eu acho que é importante nesse momento a gente parar para entender também o que é. Porque uma rede de apoio, às vezes, traz na cabeça das pessoas que seriam 10, 5 pessoas que estão ali para todos os momentos que você tiver, quando não necessariamente. Rede de apoio significa ter um parceiro, uma amiga, um amigo, seja a mãe ou pai, padrinho, avô ou avó, ter essa uma, ou podem ser mais pessoas também, mas que servem de alicerce, vamos colocar assim, de base, para que você possa se sentir tranquilo e conectado para poder falar sobre suas frustrações, poder colocar um pouquinho qual o seu ponto de vista da vida nessas tantas fases de transição. Para a gente que é jovem, essas questões elas aparecem e reaparecem em diversos momentos, seja numa transição do ensino fundamental para o médio, ou do médio para a faculdade, ou da vida estudantil para a vida profissional. É saber que tem alguém ali de suporte que pode vir de diversas maneiras. Esse suporte pode ser de uma forma com palavras de apoio, pode ser também um simples apoio moral. A pessoa está ali para falar, tá tudo certo, você fez o seu melhor, é assim que as coisas são, ou com orientações. Isso você não fez muito bem, você pode melhorar aqui, fazendo dessa outra forma pode atingir um outro resultado. São diversas maneiras que a gente tem de se relacionar com essas pessoas que fazem parte da nossa rede de apoio. Como essas que eu acabei de expor, também tem a possibilidade de simplesmente ser ouvido. A pessoa não vai te dar conselho, a pessoa não vai falar que você está certo ou que você está errado, ela só vai te dar o espaço para que você solte tudo aquilo que está passando pela sua cabeça, consiga pensar um pouquinho para fora da sua cabeça. Porque nesse sentido de redes de apoio, o importante é entender que, de fato, o melhor para a gente é ter alguém ali com quem contar. Isso faz parte de uma qualidade de vida e não tem preço. Por isso, entender como funciona a dinâmica mesmo, seja familiar, seja com amigos, para que você sinta-se cuidado, amparado e, principalmente, com uma tranquilidade para poder se expor, para poder criar esse diálogo, porque é muito disso. Não necessariamente vai ser uma conversa, uma troca com conselhos, mas é o espaço para ter um diálogo aberto sobre você mesmo, sobre suas frustrações. E ter quem te acompanhe nesses momentos vai fazer toda a diferença. E agora,
o Fábio vai contar para a gente essa experiência, né, que ele vive junto com o Douglas, que é um psicólogo do Instituto Evoluir, que já esteve aqui com a gente. E aí a ideia é você contar um pouco, né, como é que é essa escuta, né, que o jovem tem no Instituto Evoluir. Conta para nós. É muito grandioso poder fazer parte desse projeto que o Douglas e eu estamos caminhando, porque, assim como a gente acabou de falar, a Fê falou principalmente do diálogo como uma ferramenta essencial para que você se conecte e reconecte. E eu acho que essas palavras, elas caminham juntas. Você gera conexão, você cria esse espaço para onde você tem uma escuta ativa, você pode ter uma voz ativa também, com outros jovens que estão passando, que já passaram ou que vão passar por essas mesmas fases. Então, o nosso intuito com esse projeto é fazer uma roda de conversa com os jovens. O Douglas é psicólogo do Instituto, eu atuo atualmente na área financeira, mas a gente tem essa expertise de poder trazer para a realidade e fazer com que os jovens se conectem e reconectem, se conheçam e reconheçam a partir desse espaço de fala. É uma roda, como eu disse, aberta, onde a gente traz um tema inicial, mas todas as 2 horas de desenvolvimento, elas são falado ali. Então, um fala como se sente em relação a este tema, o outro fala, e a gente vai seguindo, amarrando um tema no outro, trazendo algumas dinâmicas de conexão, identificação com o tema e trazendo algumas práticas de como melhorar, como poder olhar para si mesmo e se reconhecer em outros jovens faz a diferença para o nosso bem-estar, para a nossa autoestima, para o nosso autoconhecimento e para o nosso projeto de vida, que é o que a gente está falando aqui. Inclusive, a próxima já tem data para acontecer, que será no dia 11 de março, é um sábado, e será no período da tarde, a partir da 1h da tarde até as 3. Fica aberto o convite, quem precisar de mais informações, tem no site do Evoluir, nas redes sociais, Instagram, @Instituto Evoluir, ou também pelo WhatsApp. Bom, e mais, eu quero agradecer a equipe de produção do programa Um Novo Olhar, a Thaís Cabenguele, querida, a Bruna, querida, então, toda a equipe que permite que a gente possa chegar até vocês. Então, excelente semana e até semana que vem com o programa Um Novo Olhar. Até lá. Você acompanhou Um Novo Olhar.